Oi, gente, tudo bem? Oi, Rejane. Olá, Bruno. Olá, pessoal. Rejane, conta pra gente que nós temos aqui hoje uma missão muito importante, né, Rê? Muito importante. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito, Bruno. E responde pra gente, Rê, quem é você? Eu sou uma professora que acredita e busca sempre. Eu gosto de ser e me fazer docente e de compartilhar e inspirar novos educadores para ensinar e aprender sempre, Bruno. Não, e nada como, né, fazer o que a gente gosta, né, Rejane? Pisar no É chão de verdade. escola, colocar em prática os nossos planejamentos, né? Perceber o avanço dos alunos dia a dia nesse processo construtivo, que é realmente a educação, né? E o mais legal, poder compartilhar essas ideias com tantos educadores por todo o Brasil, né, Rê? E é isso que a gente vai fazer É, aqui hoje, não é? é exatamente isso. Vamos lá? E eu quero saber, Rejane, se a galera está aqui no chat, coloca lá para a gente se vocês já estão preparados para poder começar a nossa super missão de hoje. Será que o É, pessoal está animado, Rê? eu acho que sim. E quem é você que está aí? Coloca aí no chat para Isso gente, mesmo! né? Fala para a gente de qual Qual estado que é a você está sua falando. ação, né? O que você Isso! gosta, né, Bruno? Exato. Quais são suas expectativas em relação à nossa Uhum. construção de hoje? Nós estamos É, super curiosos. nós vamos gostar de saber. É isso mesmo. Então vamos lá, gente. Bom, eu já fiquei sabendo, Rejane, inclusive, que tem muitos educadores, ou seja, todos os educadores que estão aqui são super férias no storytelling. Mas será que Uhum. tem alguém que tem alguma dúvida ainda? O que seria essa metodologia, Rejane? Conta pra gente aí, o que é o storytelling? Ai, Bruno, essa palavrinha é tão bonita porque ela é tão gostosa, né? Eu gosto sempre de dividir, né? O story é o conteúdo, é a parte que a gente tem. E o telling é o mais importante, porque adianta a gente ter um conteúdo se a gente não tem propósito. Então, quando essa palavrinha junta, né, a gente propõe isso que está escrito aqui, bem resumido, mas é bem certinho. É essa capacidade que a gente tem de contar as histórias sempre de maneira bem relevante. E aqui, principalmente, né, a gente põe os recursos audiovisuais junto com as palavras. E hoje, mais do que isso, né, Bruno, a gente vai colocar a mão na massa para fazer essa construção ainda mais significativa. Exatamente. E às vezes a gente fica pensando, né, Rê, enquanto educadores, que eu, profissional, né, independente se eu atuo no infantil, no Fundamental 1, 2 ou médio, talvez a É, gente não se ache uma pessoa criativa ao ponto de construir uma narrativa para a escola, né, uma narrativa para o conteúdo que vai ser trabalhado. Mas é uma habilidade, né, Regiane, que a gente precisa desenvolver e é um pouquinho, é um passinho todo dia, né, Rê? A gente vai e é bom treinando. demais. E É, às vezes, Bruno, a gente fala assim, eu vou chamar aquele colega meu que ele domina muito, e às vezes a gente deixa de praticar fazendo essa ação. Todo exato. mundo é capaz, né, de promover, de criar, porque é na prática que a gente faz essa habilidade cada vez mais presente na nossa sala. Ô, Rê, e quando a gente coloca o aluno como protagonista, de repente, para criar um enredo, para criar uma história, como é que a gente vai criar, como essa que nós vamos criar hoje? Eu acho que vai ser bem É, interessante hoje, né? Tomara é que a gente consiga, fundamental. tomara que a gente consiga, né, Rê, tocar quem está aqui conosco nesse momento, né? Eu espero que a gente consiga atingir os nossos objetivos e a gente vai estar aqui, né, para responder o que for necessário e vamos começar a nossa construção, Rê. Bora lá, Rê? Para construir, a gente precisa de elementos, né? Se a Exatamente. gente fala de planejar, de construção, então tem que ter um propósito, né, Bruno? Pois é, e esses elementos são o enredo, né? Todos eles a gente Uhum. vai abordar com mais detalhes daqui a pouquinho. O segundo elemento é o fator tempo, né? Especificar ou o narrador ou os narradores e o papel que cada um vai desempenhar dentro do contexto da história, da narrativa, né? E finalmente, quem são os personagens, né? E a gente vai começar, Rê, falando sobre o enredo. E quando a gente pensa no enredo, a gente precisa despertar aquela curiosidade, né, no nosso aluno, perceber os olhinhos brilhando, né, para ficar curioso a ponto de saber o que vai acontecer depois disso que o professor estiver falando, né, Rê? Essa palavrinha aí, Bruno, conflito, né? É ele que torna tudo possível. Por quê? Imagina, Bruno, se você vai me contar uma história boa, que continua boa, que termina boa. Claro que a gente quer coisas positivas, mas a gente quer a curiosidade. Nossa, Exato, será que vai ser desse jeito? Como que vai acontecer? Não exato, que isso nos impeça, né, Bruno, de contar um caso real, uma história, um exatamente. acontecimento, né? E muitas vezes, na hora que a gente está trabalhando essa narrativa com os alunos, a gente vai percebendo as reações e durante a narrativa vão aparecendo novos elementos, né? Porque a criatividade vai rolando ali na nossa cabeça, na memória, e a gente consegue trazer, claro, né? Com tudo planejado, aonde que a história vai terminar, mas
de repente, trazer a experiência dos alunos para o contexto da história, porque a gente não sabe realmente 100% o que vai acontecer, né, Rê? Ô, Bruno, quem aí não gosta de uma boa história, né? Quem não para ouvir uma boa história? Então, quando a gente dá essa oportunidade do aluno de trazer essa motivação, né? O que ele quer apresentar para os colegas ou dentro daquele conteúdo que a gente está trabalhando, acontece isso, né? O ouvinte e o leitor. E pensar que a gente pode criar um enredo de uma história, né? Criar um contexto utilizando o storytelling, junto com alguma atividade maker, fica mais gostoso ainda, não fica, Rê? Muito mais, muito mais. Então, gente, dentro desse enredo, né, a gente vai, sim, se posicionar esses personagens, né, no tempo e no espaço em que a história está acontecendo, né, trazendo como fator principal, como assunto principal, né, o assunto que está sendo abordado a partir daquele conteúdo que está sendo trabalhado, certo? Se é da matemática, se é da história, se é da ciência, se é da geografia, né? Buscar do seu aluno aquilo que ele tem de melhor, né? A aprendizagem que ele já teve do ano anterior, né? Tentando perceber as dificuldades que ele tem, né? Justamente para poder aflorar e incentivar realmente esse conhecimento que está sendo construído. E, por último, pode falar, Rê? Aqui, Bruno, a gente pode falar dessa apropriação da linguagem, Isso. né? Uhum. Exatamente. E, finalmente, o desfecho, né, Rê? Que é o final da nossa que é a parte boa, né? E daqui a pouquinho a gente chega no nosso desfecho também. Mas tem muita coisa boa pela frente. Vamos lá. Vamos lá, que o segundo elemento que a gente precisa trabalhar é o fator tempo, né? Perceber qual é o período dessa história, né? Em que momento ela está se passando. E a gente precisa prestar atenção, né, Rê, na linguagem, né? Vai ter gíria? Não vai? Eu vou precisar entonar minha voz para fazer a voz de personagens diferentes? Eu vou precisar trazer algum elemento de época na fala, se é do interior, se é da cidade grande, se é de outro país. Como que o aluno vai perceber a diferença entre um personagem e outro, se é o professor, de repente, que está contando aquela história, né? E se é uma experiência que ele vive agora, nesse tempo, né? Exato. O que acontece nesse tempo? Como acontece? Que tipo de recurso que eu tenho que usar que torne essa narrativa mais significativa? Exato. Né? Tá dentro dessa linguagem, né, Bruno? Exato. Essa linguagem que vai se adaptar de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo professor, né, para chegar no desfecho dessa narrativa, né? E Isso. Principalmente agora, trabalhar os personagens dessa história, né? O narrador é aquele que vai trazer realmente voz ao texto, mas ele vai ser observador, né? Ele vai contar a história observando, né, a narrativa que foi construída pelo educador, ou vai ser um narrador-personagem, aquele que efetivamente vai participar da história ativamente? A gente precisa definir essas questões para que a história faça sentido, né, Rê? Senão ela fica perdida. E essa voz, Bruno, para além desse contexto principal, ela traz também a entonação, como que isso acontece, né? Esse personagem, ele é o protagonista, ele é o trabalho em conjunto. Aqui a gente pode trabalhar várias habilidades dentro da educação, né? Demais. O trabalho em grupo, a troca, a criatividade, não é? Isso. E, finalmente, né, observar o nível de atuação de cada personagem, certo? Vai ser o protagonista, vai ter um protagonista, vão ser mais protagonistas, né? Ele vai realmente participar da narrativa o tempo inteiro, ele que vai sofrer, né, toda a ação daquela narrativa. Vai ser um personagem figurante, vai compor o cenário da narrativa realmente para que a história se desenrole, né? Ou vai ser um coadjuvante, né? Ele vai ser aquele personagem que não vai aparecer tanto na história, mas que ele torna-se importante a partir do momento em que os assuntos abordados naquela narrativa realmente serão construídos, né, à medida que a história for se desenrolando aí, no momento que o professor estiver abordando o texto que ele elaborou para ser narrado, né, Rê? E eu estou observando aqui, Bruno, olha, quando a gente fala do figurante, do cenário, será que essa proposta maker que a gente vai apresentar hoje aborda aqui? Nossa, será que dá Regiane, certo? não vamos dar spoiler ainda, Coloca aí pra gente, coloca aí pra gente. Qual a curiosidade aguçada aqui, né? Será que alguém consegue adivinhar, Regiane, o que nós vamos construir a partir da narrativa, hein? Eu quero ver aqui. Nossa, então, vamos ver, vamos esperar. Estou aqui curioso já para saber os comentários que estão rolando aqui. Bom, e aí a gente fica pensando, né, Rê, quantas habilidades a gente está trabalhando na construção de uma narrativa? Mesmo que o professor esteja contando a história, ou melhor ainda, se os alunos estiverem construindo essa história, ou que seja solicitado que eles construam, né, a partir, de repente, de uma atividade maker que nós vamos propor,
né? São várias habilidades que os alunos realmente vão colocar em prática e vão aprimorar, né, Rê? Não, a gente fala de transformação, né, Bruno? Quando a Isso. gente fala de transformação, a gente segue pelo menos 3 bases. É preciso de atenção, da compreensão que se torna memorável. Então, quando a gente fala do memorável, a gente olha para essa sequência aqui, olha, quando eu estimulo a memória, eu vou aguçar essa curiosidade. Então, toda essa identificação, esse engajamento acontece, gerando, né, propiciando toda a criatividade, porque teve interesse, então segurou ali a atenção desse aluno, desse personagem, desse participante da ação. E, com tudo isso, a conexão emotiva ela acontece, né? Então, isso é muito importante, por isso que a gente gosta sempre de enfatizar essa organização dentro da educação, né? A importância dessas narrativas, seguindo as etapas, seguindo os propósitos, com responsabilidade, né, Bruno? Rejane, e isso é um gatilho para nós educadores também, para a gente perceber até que nível, né, a gente atingiu o nosso aluno, estabelecendo essa conexão, né, do pertencimento àquele conteúdo, né, da absorção do resultado que foi obtido, enfim, para a gente poder motivar esse aluno a gostar daquele conteúdo a qual está trabalhando e, consequentemente, de repente, a gente propor outras atividades onde o storytelling esteja inserido também. Exatamente. E se a gente poder unir, né, a cultura maker a essa narrativa, né, ela vai ficar com um sentido ainda maior para o nosso aluno. Porque ele vai usar... Porque essa construção, você Exato. fazer, aí você sente pertencente mesmo, a sua construção, Exato. A sua criação ali, né, Bruno? E assim, a princípio, o professor não necessariamente, ele vai oferecer os materiais, ele vai disponibilizar os materiais para os alunos, mas não necessariamente o professor tem que, de imediato, falar o como fazer. Deixa os alunos tentarem descobrir, deixa os alunos tentarem errar primeiro, né, Rê? É errando que você aprende. É o olhar de perto, é descobrir as possibilidades ali, né? Essa que é a nossa ação principal, daqueles materiais. Exatamente. Bom, temos aqui um desafio a ser proposto, né, Rê? Será que essa galera aqui está animada para esse desafio? Eu quero saber quem gosta de desafio aí. Quem, gente, gosta de desafio? Quem Vamos lá? Gosta de desafio? Vamos? É isso eu estou mesmo. super animada, Bruno. Eu também, Rejane. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter visto, já deve ter mexido, né? Ou já participou de alguma brincadeira em família ou com os próprios alunos, daqueles filtros que o Instagram tem, filtros, né, que o TikTok tem. Estão em todos os lugares, Bruno. Ô, Regiane, me responde uma coisa aqui. Será que é possível a gente montar um filtro numa atividade dentro de uma sala de aula? Bruno, eu vou te dizer que sim. Pode sim. Nossa, então vamos saber. Então... Estou cheia de ideias aqui. Então vamos lá descobrir o que é isso, né? Então, os filtros são justamente, gente, aqueles efeitos, né, que vão se apropriar através da realidade aumentada, onde ele vai sofrer uma interação nossa, né, com o efeito, né? Então, pode ser uma máscara, pode ser uma maquiagem, pode ser asa, pode ser, enfim, gente, desenhos no rosto, né, Rejane? Pode ser um capacete. O movimento, né? O modo que você vai apresentar, né, junto. Por isso que a gente falou que é um conjunto, né, Bruno? Exatamente. E aqui a nossa proposta é justamente criar um filtro offline, né, Rê? Isso mesmo. Claro que nós vamos usar um pouquinho a tecnologia, lógico. Tudo que a gente usa é tecnologia, né, Rê? O papel é tecnologia, caneta é tecnologia, mas... Até o modo que a gente tem apresentado, né, nesse período, né, dentro da sala de aula. Exatamente. E com materiais simples, que todos nós já temos em casa, né? Isso. E por que não programar uma atividade como essa, que nós vamos mostrar para vocês, e pedir para que os alunos contribuam e tragam alguns materiais de casa para enriquecer ainda mais ali os itens que estarão disponibilizados em sala de aula, para que a atividade aconteça, né, Rê? E é nesse momento, Bruno, que a gente descobre, né, tantas possibilidades para além daquelas que a gente apresenta, né? É nesse momento que a gente consegue ver o compartilhamento, né? Isso. Acontece a troca com os alunos, professor-aluno, toda a família envolvida, e isso que é o mais importante. Ô, Rê, quem é educador maker não pode ver uma caixinha de papelão, um canudinho, um copo... Eu não falo nada, Bruno. Se eu vejo o potencial ali, eu estou logo guardando, reciclando, cuidando de tudo. A gente deixa tudo no cantinho. Aqui, uma hora vai ser útil, né, Rê? Eu separei. Mas vamos lá, gente. Então, olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai dar um tempinho para vocês, muito breve aqui, né? Já que a gente está de forma remota nesse momento, mas utilizando os materiais que vocês têm em casa,
Então, a gente vai agora, que materiais que vocês teriam em casa? A gente pode até pedir para eles responderem aqui no chat, né, Rê? Isso. O que seria possível para essa construção que a gente já falou, que é um filtro, né? O que será que eu posso usar, que eu tenho em casa, que dá para construir um filtro, para que esse filtro interaja comigo, né? Ou com o nosso aluno futuramente? Será que precisa ser um objeto difícil, Bruno? Eu acho que não, viu, Rê? Não, eu acho que é tudo muito simples. É mais simples do que a gente imagina, né, Rê? E aí, sim. é deixar a criatividade, ó, rolar solta, né, Rê? Então, vamos lá? Vamos lá, então. Seguinte, gente. Vamos lá, então, a nossa contagem regressiva. Enquanto essa contagem está acontecendo, coloque aqui no chat, então, quais seriam os materiais que nós poderíamos usar para criar um filtro, né? Para a gente poder criar uma narrativa. Vamos lá, então, a contagem regressiva? Bem rapidinho, gente. Vamos lá. Vamos. Aê! Aí, tô gostando de ver essa galera que está animada, hein, Rê? Deixa eu ver o que surgiu aqui, Bruno. Deixa eu ver. Vamos ver aqui o que o pessoal está escrevendo. Pois é, e a gente, para ajudar, né, Rê? A gente trouxe também algumas sugestões de materiais. Claro, né? A gente tem que dar dicas, né? Rejane, eu não queria falar não, mas eu vou dar aqui um spoilerzinho, só um pouquinho, ó. Só um pouquinho. Tá, vamos lá. Gente, a Rejane, ela trouxe um elemento para nosso filtro que eu nunca imaginei, tá? Ó, bateu de 1000 a 0 aqui no Bruno. Ô, Bruno, um vai dando ideia para o outro, né? Agora aqui a gente vai aprender muito com o pessoal que está aqui compartilhando com a gente. Vamos Agora, ver. Regiane, imagina os alunos em sala de aula, quando vê aquela quantidade de objetos, quantas coisas serão possíveis construir, hein? Nossa! Mas vamos lá. Sugestão de materiais. A gente trouxe alguns que nós utilizamos e outros que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, né, Rê? Vamos lá. A gente está sugerindo aqui um copo de plástico ou de papel, né? Nós até colocamos evitar de usar copos transparentes, porque eu vou dar um spoiler aqui, Rê, porque a luz vaza, né? Mas vaza. Existe outra forma, né, Rê, da gente usar talvez um objeto transparente para a gente poder criar o filtro. Bruno, o que um educador maker faz quando ele tem um desafio? Se você tem um copo transparente, pega ele aí, a gente vai fazer com que ele funcione, né? Vai dar um jeito, né, Rê? Vamos tampar essa luz, vamos proteger esse copo. Exatamente. Daqui a pouco a Regina vai mostrar aí com mais riqueza de detalhes, né, Rê? Segundo, gente, um papel em branco, pode ser um papel, pode ser um pedaço de cartolina, aqueles pedacinhos que sobram dos recortes que a gente faz. Uma folha de ofício, né, Bruno? Pode ser reciclado. Rascunho, qualquer capa de caderno, né, Rê? Ixi, papelão. Papelão, o que der para a gente utilizar, né? Bom, além disso, um lápis, uma caneta, uma canetinha, ou giz de cera, aquilo que você tiver em mãos. Bruno, eu sou a louca das canetinhas, tá? Então, vamos lá, continuar. Uma tesoura, um estilete, né? Claro que se a gente estiver trabalhando com crianças menores, é importante ter cuidado com o estilete, mas tesoura sem ponta, mas vai dar certo, né? A gente só utilizar aquilo que a gente tem mesmo. Uma fita adesiva, pode ser um durex, pode ser uma fita crepe, né, Rê? Pode ser um esparadrapo, o que tiver na mão, né, Rê? Bruno, eu vou te contar que eu já usei barbante, linha de crochê, gente, a gominha, se você não tem gominha, cabelo? buchinha de cabelo também dá. Dá também, ó, gente. Quantas coisas já estão surgindo, hein? Então, a gente vai precisar de um celular, ou uma lanterna, ou uma lâmpada. Às vezes tem aqueles abajur, né, Rê, que a gente pode tirar do lugar com mais facilidade, né? Eu tenho um assim, olha, uma abajurzinha assim, facinho de usar. Vamos usar o que a gente tem. E aí, gente, o ingrediente principal, Regiane, qual que é? Conta pra mim. Criatividade, ô Bruno. Aê, gente. Todo mundo tem? Eu tenho. Tá. Não tem esse negócio de falar assim, vou chamar fulano que eu não sou criativo. Todo mundo é. A gente precisa estimular, né, Bruno? Colocar mesmo a mão na massa, que isso é uma habilidade adquirida, que você vai cada vez mais, né, aprendendo, aperfeiçoando, colocando em prática. Não é isso? Um pouquinho todo dia, Regiane. Sabe o que eu faço para estimular a criatividade, Rê? Eu assisto desenho animado, eu assisto série, eu leio coisas que não são do meu dia a dia, fora do contexto Exatamente, da escola. É assim. Quadrinho, né? Às vezes estou com meu sobrinho mexendo com massinha, colorindo. E aí, a gente vai trazendo isso, naturalmente a criatividade vai aparecendo. Quando a gente perceber, né, Rê?
as coisas ficam bem mais Nossa, fáceis, tá cheio né? de ideias e a gente não tem essa noção da capacidade que a gente tem de construir, né? De ter essa opção de fazer coisas novas, sempre É. novas. E é um convite que a gente faz para vocês todos que estão aqui, né, Rê, de estimularem a criatividade de vocês, para que a partir dessa atividade que a gente vai propor para vocês nesse momento, está propondo, né, possa acontecer outras possibilidades, uma reconstrução da mesma atividade, né, Rê? Porque é possível, né? Isso. A gente sabe que Nossa, se é. é. Vamos Opa. mostrar então, Bruno, algumas. Então, aqui nós temos algumas dos materiais que nós utilizamos, né? O copo, a fita crepe, enfim, os objetos que a gente utilizou. E a gente vai mostrar para vocês alguns resultados, né, Rê? Ah, que lindo! Vamos lá. Gente, olha só. Nós temos aqui várias versões de Rejane e Bruno, utilizando um filtro, né, Rê? Feito com Duas materiais que a crianças gente... aí. Duas crianças, feito com materiais que a gente tem em casa. Ô, Rê, posso mostrar o meu primeiro? Como é que, os Vai, materiais Bruno, que eu usei? mostra. Ó, que eu Pode, não estou pode. segurando a minha ansiedade aqui, Regina. Vamos Pessoal, lá. agora que vocês já viram, coloca aí no chat, a gente quer saber o que já deu para pensar a partir dessa amostra, desse resultado. Que materiais será que a gente usou, hein, Rê? Agora que eles estão vendo a foto. Ah, vamos ver se o pessoal já descobriu com as dicas que a gente deu aqui, lanterna, papel. Pois é. Ô, Rê, mas a gente já deu spoiler, a gente já mostrou a foto. A galera tá acertando. Mas vamos lá, nós gente. somos bonzinhos. Então, olha só, a gente tem aqui, então, né? O copo, cortei o fundo do copo descartável, tá? Nessa imagem aqui, a gente vai mostrar até a foto depois, eu tenho um chapéu, tá? Aqui talvez vocês não estejam enxergando bem. Deixa eu ver aqui, eu acho que deu, Rejane, ó. O formato de um chapéu, né? Exato. Aqui a Rejane fez um anjo, vocês viram lá que tem até a auréolazinha da Rê, asas de borboleta. O Bruno trabalhando aí algumas navegações, Rejane, ó. Eu já navegando no Oceano Atlântico, no Mar Desconhecido, com os meus alunos, ó. Isso, ó, que legal, hein? Remando ali, querendo um remo. Quanta história para contar, né? Não Veja é? toda a história mesmo, né? Para ele aprender. Aqui também há outras opções para aguçar a oralidade, a criatividade, né? Para a escrita, para conversar melhor, para contar as coisas, né, Bruno? Porque se eles trabalharem em equipes, cada aluno vai trazer a sua habilidade, né? Cada um traz um pouquinho dessa construção. E o produto, ele fica muito rico. E aí, trabalhando a oralidade, depois parte para a escrita e parte para os outros tipos de avaliação que normalmente a gente já faz na escola. Exatamente, né? Bruno. Bom, vou mostrar aqui mais algumas fotos. Temos aqui outras olha versões. Só. Uhul, super-heróis. Super Bruno, Super Rejane e o Pirata, né, Rê? Olha lá, ó. Muito legal. Improvisei um tapa-olho ali, eu não tinha na minha casa. Eu improvisei com aquele negócio de dormir. Deu uma costuradinha ali, ó, deu tudo super certo para nossa foto. Deu super certo, super legal. Porque olha só, Bruno, um acessório, né, que a gente traz é uma parte que a gente cria a partir de uma primeira ideia, né? Muito legal. E outras coisas podem surgir, né, Regina? Vamos fazer uma coroa de rei, de rainha, né? Pode trabalhar uma sequência lógica, uma trilha de aprendizagem. Já pensou, Rejane? A gente montar uma trilha de aprendizagem, onde a gente tem uma aula invertida, né? Onde o professor vai trabalhar o tema que ele quiser. Aí o aluno vem para a sala de aula, tá? O professor programa a aula maker com esses materiais, faz a narrativa com os alunos, a partir daquilo que vai ser construído, propõe a atividade, os alunos constroem, aí vão verbalizar aquilo que foi trabalhado de forma no offline, né? Exato. Anteriormente, na prévia da aula, e depois passa para o momento de avaliação. Olha que bacana. Nossa, Bruno, não dá para fazer muita coisa bacana, né? Dá mesmo. E a gente tendo essa consciência do planejar, né? Exatamente, isso é fundamental, né? E aqui nós temos, né, Rejane, uma foto da construção. Eu utilizei um suporte de telefone com luz para poder ser fotografado, né? Então, vocês viram lá que eu colei com fita crepe as laterais, certo? Para a minha imagem ficar na parte maior do copo, onde a gente bebe, e o celular atrás. Então, Rejane, ficou dessa forma aqui o meu, ó. Coloquei o celular na parte de trás com a fita adesiva, inclusive, ó. E aí, com a lanterninha acesa, foi projetado na parede a capa do Super-Homem ali, ou o chapéu de pirata, né, Rê? E conta pra gente como é que foi a sua, Rejane. Então, Bruno, ó, como você falou, eu queria mostrar aqui, ó, sabe o copo transparente? Olha. Sei. Então, como começou a vazar a luz, eu tive uma ideia e eu cobri o meu copo com papel, tá vendo? Eu tinha um papel fantasia aqui, mas pode ser qualquer outro papel. Rejane, aqui, gente, revista,
Revista, aquele jornal. papel velho que a gente guarda de papel para embrulhar o presente. A propaganda do supermercado que vem no correio. Isso mesmo. Né? Então, não precisa ficar preocupado. Será que eu vou ter esse material? Como o meu aluno vai fazer? Então, todos de fácil acesso. Aqui, gente, aqui, ó, esse é o desenho, né, da minha essa capa, Regiane, né? A capa lá, a minha super capa. E como o Bruno falou, né, na parte vazada do copo, a gente projeta, né, Bruno, com a luz da lanterna. Isso. E eu vou mostrar aqui para vocês, olha, a minha borboleta querida. Olha só, gente, o meu salgadinho, a minha batatinha. O Regiane me deu até fome. Não, eu te falei que se tem potencial, eu guardo mesmo. Como eu vi que precisava ser coberto, eu olhei, né, o desenho da caixinha, ó, tirei o fundo, fiz o desenho. Regiane, eu não sei desenhar, não tenho essa habilidade. Gente, olha só, eu tenho certeza que você consegue sim. Vai do seu jeito, mede aqui, né, Bruno? Olha, isso. Marca com a folha a medida que você precisa do desenho para não sair fora. Ou, em último caso, se você falar assim, não, eu realmente não quero desenhar, você pode imprimir. Isso. Né, Bruno? Pode imprimir. E olha só, eu vou apagar minha luz aqui um pouquinho, Bruno. Vamos Será ver que vai se dar vai para dar ver? certo. Será? Que dê. Olha aqui, vai olha, dar, eu vou projetar ali, ó. Vamos ver. Deixa eu ver. Minha borboletinha, apareceu, lá. Bruno. Apareceu. Tá fraquinho, mas tá dando para ver, Rê. Tá dando para ver. Tá fraquinho. Chique demais. Mas deu para ver, Bruno, quer ver? Deixa eu apagar aqui uma luz. Acho que não deu, mas deu para entender, né? Que a gente coloca aqui, ó, e a borboletinha aparece, olha lá. Apareceu, olha lá, tô vendo. Como que ficou grandona daquele jeito? Aí, por isso que é um projetor. Isso. Não é isso, Bruno? Aí você, a distância... experimentar, né, Rê? Precisa experimentar. E o que você vai, qual o filtro que você vai fazer, né? Qual a sua história, o que você vai contar? Exatamente. A gente está curioso para saber, não tá, Bruno? Quero saber aqui, ó. Eu tô vendo essa galera aqui, já tá cheia de ideias, Regiane, para poder colocar em prática. E depois eu tô super curioso já para ver, Regiane, as produções que vão surgir, viu, gente? Não, eu tenho certeza que vai surgir muita coisa bacana. Vai sim, é só contar para a gente depois que a gente fica sabendo. Ô, Regiane, uma coisa importante, você falou aí da questão da dificuldade de desenho, né? Eu tenho super dificuldade para desenhar, mas nem assim eu desisti, Regiane. Eu coloquei o chapéu na tela do computador, né? Tava com a folha bem pertinho, eu fui traçando o desenho, copiando com o olho mesmo. Mesmo que não tenha ficado tão perfeito, mas foi uma produção feita pelo Bruno. Imagina o nosso aluno também, que talvez tenha essa dificuldade, né? E aí, às vezes, o aluno que tem mais facilidade vai ajudar aquele que tem, né, mais dificuldade, e assim as coisas realmente vão acontecendo, né? E a sua aula, Bruno, começa aí. Esse desafio para o aluno, então ali ele já começa, né, nessa habilidade, desenvolver essa habilidade, aguçar essa vontade dele. E eles amam, né, Rê, serem desafiados, né? Amam. Nossa. E descobrir talentos também, né, Bruno? Pois é, e deixa os meninos quebrarem a cabeça, né, Rê? Fazer maior, isso. Não deu certo, como que eu vou resolver isso? Não dá a resposta pronta, né, Rê? Fazer perguntas, né? Bruno, e olha só, você mostrou ali, né, que você estava com suporte e tal, eu não tinha suporte, olha ali, eu mostrando para vocês, eu coloquei na beiradinha da minha janela. Aqui, ó. Eu ajustei com um cone de linha para afastar o celular um pouco. Regiane, isso eu não tenho, né, um celular com lanterna, enfim. A gente tem aquelas lâmpadazinhas, né, Bruno, de chaveiro, tem essas lanternas, a luminária, como você colocou aí, né, do abajur. Então, assim, sempre tem um jeito, né, para a gente produzir. Exato. Quando a gente programa e a gente faz o planejamento, a gente já vai pensando já quais são os elementos que a gente vai precisar para levar para a sala de aula se a sala não tiver. Né? Fazer essa solicitação na escola, ou às vezes professor que é professor maker também tem sempre aquela sacolinha, né, Rê? Vai chegando na escola com a sacolinha cheia de coisas. E é o planejar, né, Bruno? É aquela atividade que você planejou, que a gente vai falar agora da importância desse planejar, Exatamente. Não é isso? E agora, né, gente? Já sabemos como fazer um filtro maker para poder construir uma narrativa com seus alunos. Mas e agora, Rê? A gente precisa planejar, né, Rê? Isso. Com propósito, né, Bruno? Sempre Estou pensando com propósito. aqui, Rê, será que esse pessoal que está aqui agora assistindo conosco, esses super educadores aqui, será que eles já têm alguma ideia para utilizar um filtro nas suas aulas? Olha, eu estou curiosa. Conta aí essa novidade, o que já está aí martelando, né, para acontecer e compartilhar com a gente, né, Isso Bruno? Isso mesmo, já vai planejando o conteúdo que você vai realmente trabalhar, quais são os objetivos a serem alcançados com seus alunos, né? Trazer essa intencionalidade pedagógica, não construir por construir, né? Tendo fundamento, né, Rê? Tendo realmente
a certeza que aquilo que os alunos vão construir, mesmo que seja algo muito simples, mas vai ter um significado tão grande para ele, né? A empolgação, o emocional, tudo aquilo junto e misturado, né? Vai realmente trazer uma aprendizagem muito significativa para o seu aluno, vai, Rê? Não, e valorizar esse entendimento maker, né, Bruno, de remixar, de olhar de perto, de entender a complexidade, né? De ter aquela base principal de construção, do entendimento que você pode solucionar, resolver problemas, né? Exato. E já no planejamento estabelecer e disponibilizar esses materiais na sala de aula, porque para usar materiais como esses, Rê, não necessariamente a gente precisa ter uma sala maker. Não Não. precisamos, né? Tendo os materiais disponíveis ali sobre a mesa, para que os alunos tenham acesso aos diversos que foram disponibilizados, né? Tudo vai acontecer, né, Rê? Isso. E aí, gente, é trazer a proposta para os seus alunos, né? Ou você constrói narrativa, ou você constrói o início da narrativa, o seu aluno vai trazer o desfecho, ou os alunos vão construir a narrativa, enfim, né? O significado da sua aula é você que vai estabelecer, né, Rê? Uhum. Bom, É uma história que faça sentido, com muita mão na exato. massa. Com muita mão na massa, esse vai ser o momento, talvez, mais gostoso, eu tenho certeza, o inesquecível para os seus alunos, gente. E que esse cenário possa se relacionar com a vida real, né? A Exato. realidade do seu aluno, a realidade do tempo. Por isso que a gente fez questão de enfatizar do tempo, quando acontece. Então, isso é muito importante, né, Bruno? Isso mesmo. Bom, chegamos ao final da nossa construção. A gente queria, né, Rejane, agradecer aqui a paciência. Espero que tenha feito sentido para vocês. A gente está deixando aqui, né, Rê, nas nossas redes sociais aqui à disposição, caso vocês queiram dialogar conosco em outro momento, compartilhar as ideias, as imagens, Nossa, eu as quero muito fotos, saber. Marca a gente lá, dos, porque eu quero ver o dos que você filtros, para a fez. gente poder É, ver depois, né, Rê? E isso. realmente, gente, brilhem sempre, não tenham medo de errar, é errando que se aprende, né? Injeta nos seus alunos aí esse espírito mesmo de construção, dessa cultura maker que está nas nossas veias, sim, para a gente poder ter bons resultados, né, Rê? Ah, é isso aí. Gente, fiquem com Deus então, até a próxima. Um abraço, tchau, Ai, tchau. muito obrigado, foi um prazer. Tchau, tchau.